Bom dia, amados. Seguindo em nosso plano de leitura bíblica, chegamos hoje a Atos capítulo 13. Aqui nesse capítulo inicia a primeira viagem missionária de Paulo, ainda chamado de Saulo. Essa viagem para dentro do mundo gentílico, pagão, vamos dizer assim, um mundo não judeu, um mundo onde o paganismo era preponderante e não a fé judaica e muito menos a fé cristã. Aliás, a fé cristã neste ambiente era completamente desconhecida. Este é o tal dos confins da terra, os quais deveriam ser alcançados pelo testemunho do Evangelho de Cristo. E esta primeira viagem missionária parte da Antioquia, onde já havia uma comunidade cristã instalada e Barnabé era, por assim dizer, o seu pastor. Antioquia da Síria era um centro político, militar e comercial da Síria romana e da fronteira persa. Tratava-se de uma das cidades mais importantes do Império Romano. E já no verso 1 do nosso texto encontramos uma breve relação das lideranças que integravam esta igreja. Diz o verso 1 que entre os profetas e mestres da igreja de Antioquia da Síria estavam Barnabé, que será parceiro de Paulo nessa primeira viagem missionária e era o pastor lá, Simeão, chamado Negro, Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que também tinha sido criado com o próprio rei Herodes Antipas, e Saulo. Vejam que eles não são mencionados necessariamente como líderes da comunidade de Antioquia, mas um grupo de irmãos que juntos buscam a direção do Senhor para a sua igreja. Sendo assim, essa primeira viagem missionária não surge como um projeto do planejamento da liderança da igreja, mas é uma instrução do Senhor por meio do seu Santo Espírito a um grupo de irmãos que buscava intensamente ao Senhor em jejum e oração. Diz o verso 2 que certo dia, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, o Espírito Santo disse: separem Barnabé e Saulo para realizarem o trabalho, a obra, o ministério para o qual eu os chamei. Chama a nossa atenção o fato de que estes 5 líderes, membros ativos, estão agora reunidos como integrantes, como membros da comunidade de Antioquia, e que foram reunidos pelo próprio Senhor da igreja, que os colocou juntos ali, lado a lado, para ali cumprirem com os propósitos do Senhor. E é assim mesmo que são as coisas na igreja. Hoje temos a impressão de que as igrejas compõem quase que um grande supermercado religioso, onde eu vou como um consumidor religioso escolher aquela que melhor atende às minhas expectativas e anseios. Eu acho que eu vou nessa igreja aqui. Eu gostei da música dessa igreja aqui. Eu prefiro essa aqui porque os assentos são mais confortáveis, o acesso é mais fácil. Eles têm um bom estacionamento e meu carro fica seguro ali no pátio. Eu gostei dessa também porque ali o pregador é bom e ele fala legal e fala bem. Eu acho que eu vou ser membro aqui por enquanto, vamos ver. Nós não somos membros da Igreja de Cristo por conveniências. Em Atos 2, descrevendo como vivia a igreja primitiva, diz ao final, no verso 47, que a cada dia o Senhor lhes acrescentava os que iam sendo salvos. Bem, e não foi diferente aqui na igreja de Antioquia. Cita-se nominalmente 5 pessoas, que muito provavelmente jamais se cruzariam, não fosse o Senhor os colocar juntos, lado a lado, por causa da fé em Cristo na mesma igreja. Afinal, eles eram de contextos muito distintos e até mesmo de diferentes etnias. Barnabé era um levita, Manaém provém da nobreza, era um membro da corte, irmão de leite, colasso, como diz o texto de Almeida, ou seja, fora criado junto com o rei Herodes Antipas. Lúcio de Cirene tem um nome que claramente aponta para uma ascendência romana. Simeão, que também era chamado de Níger,
ou seja, negro, foi provavelmente de origem africana, da primeira igreja instalada lá, e o nosso já conhecido Saulo de Tarso, mais conhecido pelo nome de Paulo, que era um perseguidor obstinado da Igreja de Cristo. Agora estão eles aqui, juntos, lado a lado, irmanados na mesma fé em Cristo, servos do Senhor Jesus, alcançados pelo mesmo Evangelho, sendo um só corpo, o corpo de Cristo. O Evangelho, de fato, não faz acepção de pessoas, como Pedro teve que descobrir antes de se dispor a ir à casa do centurião Cornélio, como nós vimos no capítulo 10. O Evangelho quebra barreiras, encurta distâncias, elimina qualquer coisa que possa separar as pessoas, como cor da pele, raça, classe econômica, grau de instrução, de formação. Paulo era um doutor em teologia. Em Cristo e por causa de Cristo, somos um só corpo, Igreja do Senhor. Pois é nesse contexto e que estes 5 estavam juntos, em jejum, oração, adorando o Senhor, que Barnabé e Saulo foram chamados e enviados para a sua primeira viagem missionária. Enquanto a igreja está em culto, em louvor e adoração, o Espírito Santo de Deus nos chama e comissiona para sermos suas testemunhas, nos envia para a missão que nos foi confiada de anunciarmos o Evangelho com palavras e atitudes a qualquer pessoa. Mas mãos às obras então, portanto, gente, há muito trabalho pela frente, ainda que a gente não esteja se encontrando presencialmente nesses tempos, mas a tarefa continua de pé. Somos mensageiros do Evangelho de Cristo. Amém.